Olá, pessoal. Meu nome é Ana Camila e eu sou a professora da disciplina Higiene e Segurança do Trabalho. Neste vídeo, nós vamos abordar alguns temas introdutórios da disciplina de HST. Nós vamos iniciar abordando, de forma geral, a segurança do trabalho, iniciando com um breve histórico da disciplina, o seu conceito, a sua finalidade e também os acidentes de trabalho. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre a higiene ocupacional, o seu conceito e as etapas da higiene ocupacional. Então, iniciando sobre o breve histórico da higiene e segurança do trabalho, existe um ponto muito marcante na história associada com a segurança, que é a Revolução Industrial. Então, até o início da Revolução Industrial, existem poucos relatos sobre acidentes e doenças provenientes do trabalho, pois, nesse período, predominava o trabalho escravo e manual. Com o advento da máquina a vapor, a produtividade aumentou e o trabalhador passou a viver em um ambiente de trabalho agressivo, ocasionado por vários fatores, entre eles a força motriz, a divisão de tarefas e a concentração de várias pessoas em um mesmo estabelecimento. Nesse contexto, os riscos de acidentes e doenças originadas do trabalho começaram a surgir com rapidez. A Revolução Industrial veio alterar o cenário e gerar novos e graves problemas. O incremento da produção em série deixou à mostra a fragilidade do homem na competição desleal com a máquina. Ao lado dos lucros crescentes e da expansão capitalista, aumentavam a miséria, o número de doentes e mutilados, de órfãos e viúvas, nos sombrios ambientes de trabalho. Então, de forma geral, a segurança do trabalho, ela trata de uma série de medidas técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais, empregadas a fim de prevenir acidentes e eliminar condições e procedimentos inseguros no ambiente de trabalho. Por outro lado, o Saliba, em 2010, ressaltou que a segurança do trabalho é a ciência que atua na prevenção dos acidentes do trabalho decorrentes dos fatores de risco operacionais. Então, de forma geral, a segurança do trabalho busca reduzir a ocorrência de acidentes do trabalho e também de doenças associadas com o trabalho. A pergunta é: o que é considerado um acidente de trabalho? Então, nós podemos entender isto de duas formas. O primeiro conceito de acidente de trabalho é associado com a lei. A Lei 8.213, de 1991, entende que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal, ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Porém, existe um outro conceito que é o conceito prevencionista, uma vez que o conceito legal é bastante restrito. Então, do ponto de vista prevencionista, o acidente do trabalho é o mais abrangente, pois engloba também os quase acidentes e os acidentes que não provocam lesões, mas perda de tempo ou danos materiais. Nos locais de trabalho, existem inúmeras situações de risco passíveis de provocar acidentes do trabalho. Então, a análise dos fatores de risco em todas as tarefas e nas operações de processo é fundamental para a prevenção. Aqui, nós vamos abordar um pouco da higiene ocupacional. O nome da disciplina é Higiene e Segurança do Trabalho. Então, do que trata de fato a higiene ocupacional? Na verdade, a higiene ocupacional é uma ciência que trata da antecipação, do reconhecimento e da avaliação e, por último, do controle dos riscos que existem nos ambientes de trabalho. Então, nós devemos ressaltar que devemos tratar sempre a causa básica fundamental do problema e não a sua consequência. Então, uma vez que existe um ambiente insalubre dentro de uma organização e o trabalhador começa a se expor durante a sua jornada de trabalho ao ambiente insalubre, esse trabalhador, ele pode adoecer. Lembrando que o ambiente insalubre é aquele que é nocivo à saúde do trabalhador.
Como que isso de fato acontece? Pela presença de agentes que possam causar algum tipo de prejuízo para a sua saúde, ou seja, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos que possam causar algum tipo de dano para a saúde e para a integridade física do trabalhador. Então, esse trabalhador doente, ele vai ser diagnosticado, tratado e curado. E, em seguida, busca-se um trabalhador sadio. O problema é que, caso o mesmo trabalhador retorne ao ambiente insalubre, ele vai começar a ficar em um ciclo. E aí, na verdade, nós precisamos tratar a causa básica. A causa do problema é o ambiente insalubre. Então, precisamos reconhecer, avaliar e controlar os agentes que existem nesse ambiente e que trazem um dano para o trabalhador para tornar esse ambiente salubre. Então, as etapas básicas da higiene ocupacional são basicamente três. A primeira é o reconhecimento, reconhecer os agentes ambientais que afetam a saúde dos trabalhadores. Na sequência, nós vamos ter a segunda etapa, que é a avaliação. Nós vamos fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa dos agentes que estão no ambiente de trabalho. O resultado da avaliação vai ser comparado com os limites que existem na legislação, para poder entender se aquela condição de trabalho ela é prejudicial ou não. E por último, nós vamos definir quais são as formas de proteger o trabalhador daquela condição de risco. Então, isso pode ser feito por meio das medidas coletivas de proteção, das medidas organizacionais ou das medidas que são individuais. Então, por último, essa imagem, ela basicamente resume, né, o que eu falei aqui agora. Então, no caso, os riscos no ambiente de trabalho, eles existem e nós precisamos definir quais são as medidas da higiene ocupacional para proteger o trabalhador de condições inseguras de trabalho. Então, basicamente, é isso que nós buscamos aqui na higiene e segurança do trabalho. Entender quais são os riscos que existem, avaliá-los e controlá-los e, sendo assim, nós vamos garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos em diferentes condições de trabalho, tá? Então, nossas referências são essas. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar comigo diretamente lá no Google Sala de Aula ou então por e-mail para que a gente consiga interagir durante o período também da pandemia. Se cuidem.